Em parceria com o governo do estado, Claro vai ampliar a cobertura no interior do Paraná. A empresa construirá 378 antenas de telecomunicação em 194 municípios. Sonhos da universidade gratuita começam a se tornar realidade. Em Itajaí, homem retorna aos estudos aos 50 anos, graças ao programa do governo catarinense. Santa Catarina é líder entre os estados do Sul no Produto Interno Bruto 2022. Setor de serviço teve melhor desempenho. Polícia Federal investiga ataque fracassado ao Supremo Tribunal Federal. Homem morreu durante ato que assustou Brasília na noite desta quarta. E você vai ver ainda. Começa o Garupaba em Dança. Mais de 3.000 bailarinos são esperados em 4 dias de evento. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 14 de novembro. Iniciamos esta edição falando que a operadora Claro firmou uma parceria com o governo paranaense para realizar investimentos e também instalar antenas em áreas rurais do estado. O acordo entre a Claro e o governo paranaense prevê a instalação de 378 antenas de telecomunicação em 194 municípios do estado. Para levar mais conectividade em várias regiões do estado, justamente para atender os nossos agricultores e automaticamente atender o setor do agro, né? Então é um dia de muita alegria, porque isso vai ajudar muito no crescimento do estado. Serão investidos quase 100 milhões de reais na construção dessas estruturas em localidades rurais e rodovias importantes do estado, beneficiando cerca de 7 milhões de pessoas. Como contrapartida, a empresa receberá autorização do governo estadual para adquirir créditos acumulados de ICMS, disponíveis no sistema de controle de transferência e utilização de créditos acumulados da Receita do Paraná. Ou seja, é uma parceria super relevante, estamos muito contentes aqui com o estado, que nos premiou com essa possibilidade, ou seja, claramente queremos apostar fortemente nesse projeto no sentido de trazer efetivamente para o Paraná esse diferencial de cobertura. Eu diria que esse modelo, repito, ele é único no Brasil, ninguém ainda tinha pensado nessa solução de parceria. Dos 199 mil quilômetros quadrados do Paraná, apenas 4 mil quilômetros quadrados estão em grandes centros urbanos, deixando grande parte do estado em áreas rurais, que ainda tem pontos cegos de conectividade. Essa falta de cobertura dificulta o desenvolvimento dessas regiões. Por isso, o acordo entre a Claro e o governo estadual pretende sanar esse problema e promover o desenvolvimento econômico dessas regiões. Essa conexão que vai atingir exatamente a área rural, pegando pontos críticos, como a área ali da região de Ponta Grossa, como na fronteira, como no litoral, existem ali os pontos. A gente diz que são pontos cegos, que não pega a telefonia, mas tudo isso vai atingir todo o estado. O programa Universidade Gratuita de Santa Catarina realiza sonhos. Em Itajaí, um homem de 50 anos está realizando um sonho de menino e entrou para o ensino superior graças ao programa. O que parecia ser impossível virou realidade. Aos 50 anos de idade, o Alex começa a realizar um sonho: cursar Direito. Natural do Rio Grande do Sul, veio para Santa Catarina há 6 anos. Encarregado de manutenção em uma clínica, priorizou os cuidados com a família e agora, graças ao programa Universidade Gratuita, pode colocar o sonho em prática. O sonho realmente é um sonho de criança, né? Desde os meus 15 anos, não sei porquê, eu tenho essa coisa pelo direito, né? E na minha cidade, várias vezes, quando tinha assim algum julgamento, alguma coisa que tu pudesse assistir, né? Eu sempre gostei, né? Então eu estou realizando um sonho de adolescente, com uns 50 anos. Eu venho do Rio Grande do Sul, tá? Se eu estivesse morando no Rio Grande do Sul, eu não estaria fazendo uma faculdade, né? Por quê? Porque o governo de lá, não, na minha visão, não tem a mesma preocupação ou dedicação que o governo daqui, né? Eu vim morar aqui em Santa Catarina já faz 6 anos, eu vim para cá 6 anos atrás, e quando tu passa a divisa, a impressão que a gente tem é que tu está em outro país. Essa foi a minha impressão quando eu vim.
Orgulho que a família também sente. Quando souberam da vontade, logo incentivaram o Alex a se matricular na Univale, em Itajaí, uma das universidades credenciadas. Daí a gente conversou bastante, ele achava que não ia dar para a gente pagar e tudo. Eu disse, mas começa a fazer, começa. Porque daí depois, no meio do caminho do processo, a gente vê o que vai fazer, né? Daí ele se informou sobre as bolsas gratuitas que tinha, foi se informando. Conseguiu toda a documentação e tudo e foi selecionado, graças a Deus, né? E ele tá realizado, né? Eu sinto muito orgulho dele, porque ele é um excelente marido, um ótimo pai. E eu sempre vou apoiar ele em tudo que ele decidir, assim. Hoje tu conseguir ver ele aí fazendo a faculdade, né? Por conta da questão ali já da bolsa. E ver que ele está se empenhando mesmo, é o que ele queria ter feito lá no início, né, é bem gratificante, assim, vamos dizer. Né? Fora que tu vê como uma inspiração. Que nem assim, ele escutou muito eu falar isso. Eu dizer, tô cansado, trabalhando, não sei o quê, daí tem a faculdade, né? A gente sempre vem com aquele empecilho. E daí ele pega e hoje ele mostra aí que trabalha bastante, vai para a faculdade, chega em casa quase meia-noite, estuda, e ainda tira umas ótimas notas, vamos dizer assim, né? Criado em 2023, o programa Universidade Gratuita tem como objetivo dar oportunidade de pessoas menos favorecidas financeiramente estudarem o curso dos sonhos. Até 2026, a iniciativa prevê investir 1,2 bilhão de reais com 70 mil vagas no ensino superior. Iniciativa que muda realidades. O ciclo virtuoso que o programa propõe faz com que toda a comunidade catarinense acabe sendo impactada, porque esse aluno ele vem para a universidade, adquire o conhecimento e devolve para a comunidade esse conhecimento na forma da contrapartida. Então ele começa a atuar nas escolas, nas unidades de saúde, nos hospitais, ajuda a desenvolver ainda mais o nosso estado e a cuidar da nossa gente. Então, como catarinense, como profissional da educação, eu só tenho a agradecer pelo programa Universidade Gratuita. Com a divulgação oficial do PIB de 2022 pelo IBGE, Santa Catarina aparece como líder entre os estados do Sul, com destaque para o desempenho do setor de serviços. Com o maior índice de crescimento entre os estados do sul do Brasil, o valor do PIB de Santa Catarina atingiu 466 bilhões de reais no ano de 2022, superando o valor do ano de 2021, que foi de 428 bilhões. Entre os setores que mais cresceram, destaque para o de serviços, com a participação de 65,4%. Com esse desempenho, o estado se mantém como a sexta maior economia do país e ainda é o que apresenta os mais altos índices de aumento na fatia de participação do PIB entre os estados das regiões sul e sudeste do país ao longo dos últimos 20 anos. Isso é em relação à participação do estado de Santa Catarina no PIB federal. Né? De todos os estados da federação, nós somos o segundo que mais cresceu na sua participação do PIB federal. E se a gente olhar os estados do sul e sudeste, que são mais de 70% do PIB brasileiro, a gente é o primeiro estado, né? O estado que mais cresceu na participação do PIB federal dentro do sul e sudeste e o segundo a nível de Brasil. Entre os anos de 2002 a 2022, Santa Catarina registrou um aumento nominal de aproximadamente 756% do valor do PIB. No mesmo período, o Paraná cresceu 596% e o Rio Grande do Sul 500%, enquanto a média Brasil teve o crescimento na ordem de 577%. Na soma total, os estados do Sul e do Sudeste, juntos, representam 70% da economia nacional. Santa Catarina é um estado diferenciado, o povo catarinense, um povo aguerrido, a nossa economia diversificada e forte, faz com que Santa Catarina seja o último estado a entrar numa crise e o primeiro a sair dela. E aí está um exemplo prático disso. Né? A gente teve um PIB de 2021 muito grande, né? A gente teve 6,8% de crescimento, foi algo fora da curva, e agora a gente dá uma estabilizada. O que mostra? A gente conseguiu, antes do Brasil, sair da crise da pandemia, o que agora que os outros estados vêm fazendo. Santa Catarina já saiu, já está estabilizando e a nossa economia continua crescendo.
A Justiça brasileira absolveu nesta quinta-feira as mineradoras Samarco, Vale e BHP pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A tragédia matou 19 pessoas e causou o maior desastre ambiental da história do país. De acordo com a decisão da Justiça, os documentos, laudos e testemunhas ouvidas para a elucidação dos fatos não responderam quais as condutas individuais contribuíram de forma direta e determinante para o rompimento da barragem em 2015. As autoridades investigam as motivações do ataque com explosivos contra o Supremo Tribunal Federal em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira diálogo e a pacificação nacional. As autoridades investigam nesta quinta-feira as motivações do ataque com explosivos ocorrido na véspera contra o Supremo Tribunal Federal em Brasília, que disparou alarmes poucos dias antes da reunião de cúpula do G20. O homem que tentou entrar no STF na noite de quarta-feira com explosivos morreu no ataque e seu corpo foi retirado na manhã desta quinta-feira da frente do prédio. A polícia o identificou como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, que foi candidato a vereador pelo Partido Liberal nas eleições municipais de 2020 em Rio do Sul, Santa Catarina. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta quinta-feira e fez um apelo por diálogo. Na rede social X, ele apelou a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que neste momento de tragédia deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. A Praça dos Três Poderes, que também abriga o Palácio do Planalto, estava parcialmente vazia nesta quinta-feira e o acesso foi restrito. O ataque ocorreu antes de o Brasil sediar a cúpula dos líderes do G20 no Rio de Janeiro, na próxima semana, e de uma visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping a Brasília. Agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Equipe composta por jogadores de futebol transplantados incentiva a doação de órgãos. E ainda Colégio Florestal é destaque no Paraná. O local produz cerca de 1 milhão de mudas com a ajuda dos estudantes. E o primeiro dia do Festival Garopaba em Dança. É depois do intervalo, voltamos já já. Atenção, a missão Preço Baixo do Comprão chegou com força total. O objetivo é entregar ofertas imperdíveis. O tempo, apenas 72 horas. Stella Atuar 330ml, leve 12, pague 10, R$3,99 cada no Clube Car. Se beber, não dirija. Contra filé ADC a vácuo, R$34,89 o quilo. Filé de peito de frango canção congelado, R$15,49 o quilo no Clube Car. Massa Marimassas, 500 gramas, só R$1,99. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$15,99 no Clube Car. Lava roupas Girando Sol, fragrâncias, 4 quilos, R$22,89. Melhor preço é no Comprão. Eu precisei me operar. Ainda bem que eu tô em Santa Catarina. Aqui, quem precisa tem atendimento na saúde. Investindo em profissionais e estrutura, o governo do estado está trabalhando e reduzindo as filas das cirurgias e está melhorando os hospitais em toda a rede estadual, numa ação como nunca se viu antes. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Piques News desta quinta-feira, 14 de novembro, agora no horário de Brasília, 8h15. Líderes de todo o espectro político francês e do setor agropecuário se mobilizam com unanimidade contra a assinatura de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, em nome da defesa da agricultura e do meio ambiente. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, parece decidida a assinar ainda neste ano um acordo de livre comércio com o Mercosul contra a posição da França. O governo francês rejeita o acordo nos termos atualmente propostos, o que o premier Michel Barnier reiterou. Recomendo que a posição de um país como a França não seja ignorada, nem a posição de outros países seja ignorada. As preocupações da França se baseiam em particular no impacto desastroso que esse acordo teria em setores inteiros, especialmente na agricultura e na pecuária. Mais de 600 parlamentares franceses, entre deputados, senadores e eurodeputados, escreveram para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O objetivo foi manifestar a oposição ao tratado. Para bloquear a decisão, a França precisa de pelo menos 4 dos 27 países da União Europeia no Conselho, instância que reúne os governos do bloco.
Segundo fontes diplomáticas em Bruxelas, a Alemanha e Espanha pressionam por um avanço no acordo, enquanto Polônia e Áustria expressaram oposição. O governo argentino retirou a delegação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP29, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão. Durante décadas, Buenos Aires foi uma das principais vozes da região latino-americana em fóruns internacionais, como as conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas. A delegação argentina na capital do Azerbaijão, Baku, era pequena e tinha como principal objetivo participar de cursos técnicos de capacitação. Os países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas devem fornecer regularmente relatórios ao secretariado da organização. Entre as próximas medidas que a Argentina deveria cumprir está um relatório bienal de transparência, previsto para o final deste ano. Buenos Aires também precisa entregar, como os quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris, a nova contribuição nacionalmente determinada para combater a mudança climática. Esses novos compromissos devem ser finalizados até fevereiro de 2025. O único colégio florestal público do Brasil tem gerado resultados positivos para a educação do Paraná. Localizada no centro-sul do Paraná, a cidade de Irati, com cerca de 60 mil habitantes, abriga o único colégio florestal público da América Latina. Em uma área de 170 hectares, o colégio atende 350 alunos, que, como parte da grade curricular, aprendem pondo a mão na massa, ou melhor, na terra. Então todos os alunos passam pela prática, desde a coleta de sementes, preparação, secagem, quebra de dormência, plantio, preparo do solo, enchimento dos recipientes, e tudo isso é feito na prática, né? Eles têm a teoria em sala de aula e aí eles vêm aqui no viveiro e reproduzem toda essa prática de aprendizagem que eles têm em sala de aula. O Colégio Florestal de Irati tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas por ano, destinadas a entidades, escolas e projetos parceiros. Aqui, os estudantes acompanham todas as etapas do crescimento das plantas e aprendem sobre os processos que ajudam no desenvolvimento do florestamento do país. Então, a gente do primeiro ano, todas as mudas que a gente produziu ano passado estavam sendo plantadas há pouco tempo atrás pela gente mesmo. Então, a gente consegue acompanhar ela a partir do processo de quebra de dormência, até você semear, você tirar ela do jacazinho menor, colocar para o maior, posteriormente ir lá e plantar. Então é uma oportunidade muito grande, porque você consegue ver o teu pequeno esforço rendendo lá na frente e posteriormente virando o que a gente tem, que são os talhões de pinos, já com 5, 6 anos. A preocupação com o meio ambiente e o amor pelo interior levaram a Abigail a escolher o curso técnico em florestas aqui, decisão da qual ela se orgulha. O momento que a gente está vivendo, tudo que a gente está vivendo, vendo ao nosso redor, acaba atingindo muito, né? Principalmente a gente que está conectado aqui com a natureza. A gente vê a natureza sendo destruída, é algo que mexe muito, tanto a natureza quanto os animais, tudo. E a gente saber que de uma forma ou outra a gente está ajudando, a gente está criando, está plantando cada vez mais e inovando as áreas verdes, preservando tudo. Então é uma sensação de muito orgulho por cada um que está aqui dentro. O conhecimento adquirido aqui irá longe, pois pela primeira vez o colégio foi selecionado para participar do programa estadual Ganhando o Mundo, que oferece intercâmbio estudantil para alunos da rede pública em outros países. Pessoalmente, para mim, é uma grande conquista estar podendo ir para um país de primeiro mundo, estar tendo essa experiência. A minha expectativa é que no começo, com certeza, não vou entender nada, né? Mas que vai passar os 4 meses e eu não vou querer sair de lá. Os pais inicialmente levam aquele susto até entenderem que é todo um programa de governo muito bem fundamentado e organizado. E esses alunos vão ter, com certeza, uma experiência fantástica que vão levar para a sua vida toda. Estamos muito felizes com 2 representantes, né, para essa viagem internacional. As raízes criadas pelos estudantes aqui fazem com que, em muitos casos, eles acabem voltando, como o Ellison, que se formou na instituição, fez mestrado, doutorado e agora retornou como professor e coordenador. Eu sou a prova viva de que a escola dá certo, que a escola é importante na vida das pessoas, e hoje grandes empresas do setor florestal estão vindo aqui na escola
né, em busca de mão de obra. Os resultados desse modelo educacional destacam a escola como uma das melhores da região, ocupando a segunda melhor posição no IDEB entre os 64 colégios do Núcleo Regional Educacional de Irati. O conhecimento técnico de base científica, ele está dentro de uma integração com o ensino médio. Então, todas as nossas disciplinas, né, da formação geral básica, elas têm um cunho já direcionado para formar esse aluno com uma visão da sustentabilidade, uma visão social, uma visão empreendedora e uma visão que possa trazer para ele essa área como, né, um projeto de vida. O transplante mudou a vida do chileno Héctor Sanches, que agora, além de ter realizado o sonho de ser um jogador de futebol, ajuda a promover a doação de órgãos no país. Héctor Sanches queria ser jogador de futebol, mas uma doença hepática interrompeu o sonho dele. 2 transplantes lhe deram a oportunidade de renascer e jogar para promover a doação de órgãos no Chile, um país com baixa taxa desse tipo de procedimento. Ele e outros pacientes formam uma equipe conhecida como a Seleção Chilena de Transplantados. Em setembro, o grupo ganhou o primeiro Mundial de Futebol de Transplantados na Itália, depois de uma campanha invicta, derrotando a Espanha por 5-1 na final. A ideia dessa Copa do Mundo e a de todas essas atividades que estão sendo feitas é incentivar a doação. Eu acho que é algo super importante, porque se não fosse a doação, se não fossem as pessoas que estão por trás de tudo isso, talvez eu não estivesse aqui. A história seria diferente. Então eu acho que isso é o mais lindo, a questão de poder dar às pessoas uma segunda chance de vida. Apesar das cicatrizes que os atletas carregam, quando a bola rola no gramado, correm atrás dela sem grandes preocupações. Os jogadores não precisam usar nenhuma proteção especial nas áreas transplantadas. Qual é nossa ideia? É poder demonstrar através do deporte que Nossa ideia é poder demonstrar através do esporte que existe uma mensagem linda por trás da doação que ajuda muitas famílias. Não só para o paciente, claro, mas é um benefício familiar, um benefício global, que uma pessoa possa se reintegrar na sociedade de uma forma normal, para levar uma vida normal. Cerca de 2.200 pessoas esperam por um órgão no Chile atualmente. Apesar de contar desde 2010 com uma lei que impulsiona a doação, o país tem uma baixa taxa de transplantes, 10 a cada 1 milhão de habitantes. O número não aumentou no país desde a promulgação do ato que estabelece que todo maior de 18 anos é doador em caso de morte. Isso ocorre principalmente pela oposição das famílias do potencial doador, que podem se negar a entregar os órgãos depois que o óbito é declarado. O troféu do novo Mundial de Clubes da FIFA foi revelado nesta quinta-feira. Conforme o presidente da entidade, Gianni Infantino, a taça é um símbolo revolucionário de um futuro novo e brilhante para o futebol de clubes, mas também inspirado no passado. Possui ícones e imagens que capturam referências importantes do futebol, como quando a FIFA foi fundada, os nomes das 211 associações membros e até mesmo a posição do sistema solar no dia da partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025. Entre os times classificados estão potências europeias como Real Madrid e Bayern de Munique. A primeira edição vai ocorrer nos dias 15 de junho a 13 de julho do ano que vem, em 12 estádios nos Estados Unidos. A última equipe que falta é a brasileira. A vaga vai ser o vencedor da Copa Libertadores, cuja final 100% brasileira entre Atlético Mineiro e Botafogo acontece em Buenos Aires no dia 30 de novembro. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões do torneio continental em anos anteriores, já estão garantidos na competição. Agora há pouco encerrou mais uma partida da Seleção Brasileira de Futebol Masculino pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil ficou no empate com a seleção da Venezuela e o placar final foi 1-1. Os brasileiros abriram o placar com um gol de falta de Rafinha aos 42 minutos do primeiro tempo. Os venezuelanos que estavam jogando em casa conseguiram empatar com segundos no primeiro minuto do segundo tempo.
O Brasil teve a chance de ficar à frente do placar novamente, mas Vini Júnior desperdiçou uma cobrança de pênalti. No fim da partida, o clima esquentou e a Venezuela ainda teve um jogador expulso. Mesmo assim, o Brasil não conseguiu furar a defesa da Venezuela. Com o empate, a seleção canarinha soma 17 pontos e assume temporariamente a terceira colocação, podendo ser ultrapassada pelo Uruguai, que está com 16 pontos e joga em casa amanhã contra a Colômbia. E começou hoje e segue até domingo o Festival Garopaba em Dança. O repórter Vinícius Pacheco traz mais informações sobre esse primeiro dia de evento. Boa noite, Vini. Como estão as movimentações por aí? Conta pra gente. Olá, Andréia, boa noite e a todos também que nos acompanham no Pix News. Começou hoje a 18ª edição do Garopaba em Dança, com mais de 3.000 bailarinos vindos de diversas regiões do país, que farão aqui mais de 500 coreografias. E a gente já teve uma amostra hoje do que a gente vai ter até domingo, com apresentações incríveis e grandes talentos aqui no palco do Ginásio Municipal de Garopaba. E quem está aqui para falar um pouco com a gente é a Magda. Magda, quem esteve aqui acompanhando já se impressionou pela qualidade das apresentações. É isso aí, apresentações de alto nível, né? Tivemos abertura aí de um grupo de anos 60, 70 e 80, então os idosos arrasaram, sensacionais, que demonstra que para dançar não tem idade, né? Eu gostaria que você falasse os estilos que a gente vai ter hoje. Por exemplo, a gente teve balé, teve o jazz. Quais outras apresentações a gente vai ter durante esses 4 dias? Nós teremos jazz contemporâneo, hip hop, dança de salão, dança do ventre, jazz, balé clássico, balé e acho que é isso aí, bastante. Magda, fala pra gente, as apresentações, além de acontecer aqui no ginásio, também vão ter essa interação com a Garopaba em si, com a praia de Garopaba, com outras localidades, fazendo com que os bailarinos, principalmente aqueles que vêm de fora, também conheçam as belezas de Garopaba, né? Exatamente. Então, o nosso festival é um festival diferenciado justamente por isso, né? Que a gente faz os cursos na beira da praia, o que sai do tradicional, né? O que a maioria dos festivais é em teatro, em lugares fechados. O nosso tem esse grande diferencial que é a natureza, né? Então existe cursos na beira da praia, que é o que mais chama a atenção no nosso festival é a beleza, né? Nós justamente trazer o público de fora, de outras localidades, para a nossa cidade, né? Por ser uma cidade turística, por ter, né, ser um paraíso, né? Então muita gente vem para cá justamente para aproveitar a nossa cidade. Agora, Magda, gostaria só que você finalizasse fazendo um convite para o pessoal, para quem quiser vir aqui acompanhar e também prestigiar, seja com algum parente dançando ou também para o público que gosta de dança. Certo, então, pessoal, fica aí o convite. Então, é hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, teremos 4 noites de apresentações, né, de altíssimos níveis, né? Então, vem para cá com a gente, vem para Garopaba, vem para cá que você não vai se arrepender. A entrada é gratuita. Muito obrigado, Magda. Então fica aí o convite para todos que quiserem aqui vir no Garopaba em Dança. Lembrando que vai até domingo. E para os inscritos, os participantes, também terá uma premiação em dinheiro. São R$10.000 que serão distribuídos entre aqueles que tiverem a melhor nota nas categorias. Lembrando que a gente tem as variedades por idade e também pelos estilos de dança. Andréia, fica o convite para você e a todo o público do Pix News. Vinícius Pacheco para o Pix News. Tá aí uma ótima pedida para o feriadão, né? Da Proclamação da República. Garopaba te espera. E a programação completa do festival você confere no site da Pix TV. É só acessar lá, pixtv.com.br. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.